Boa noite. Faltando 1 minuto, vamos aguardar às 21 horas para iniciarmos a nossa live. Enquanto isso, eu vou ajeitando aqui a nossa apresentação. Tudo certo? Boa noite. Boa noite, Fabi. Falta 1 minutinho, um pouquinho menos de 1 minuto, a gente já começa. Oiê. O pessoal já vai entrando. Vamos lá. Agora sim, oficialmente, boa noite, são 21 horas. Esse mês, em homenagem ao Dia dos Namorados, nós vamos ter as 4 lives de junho. Boa noite, Fátima. A gente vai ter então as 4 lives de junho direcionada pelo relacionamento, né? Claro que a gente vai dar a visão mais voltada para o lado da mulher, em função das experiências que a gente tem, mas a ideia é que a gente possa aprofundar e que as lives, tanto a temática quanto as próprias orientações, as questões do aprofundamento no autoconhecimento, sirva tanto para homem quanto para mulher, tá? Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Então, eu vou começar hoje esse livrinho aqui do lado, que ele é metade azul e metade rosa, né? O que os homens dizem e o que as mulheres ouvem. E a gente sabe, não é surpresa para ninguém que eventualmente, se não a maioria das vezes, a gente tem aí algumas falhas de comunicação ou de cognição e normalmente essas falhas podem acabar gerando aí muitas brigas, intrigas e desentendimentos, até pela falta de compreensão dentro do próprio relacionamento. Então, a autora desse livro é a Linda Pampoulos, é uma psicóloga, uma psicoterapeuta, né? Especialista na parte de relacionamentos, e aí ela traz pra gente alguns contextos, algumas condições. Boa noite, Ana, que bom que você chegou, sejam bem-vindas. A gente vai falar então capítulo a capítulo, tá? No livro ela traz 13 capítulos e aí ela é bem didática, ela vai trazendo os exemplos e aí eu vou tentar, na medida do possível, devido ao nosso tempo, ir lembrando de alguns exemplos e eu conto com a participação de vocês para trazerem também os exemplos pessoais na medida do possível, que vocês sentirem à vontade, tá? Lembrando que a ideia da live é ser um debate, então a qualquer momento que vocês quiserem, sentirem à vontade de trazer os exemplos pessoais, fazerem questionamentos, inclusive se quiser entrar ao vivo com a gente, só avisar, pedir aí no maisinho, né, fazer a solicitação que a gente autoriza, tá? Então, quando você procura esse livro no site, no Google, e tá na contracapa dele, a introdução, o introito, vamos dizer assim, antes da introdução, eles divulgam da seguinte forma: os homens vivem dizendo que as mulheres são complicadas. Será? Mas e elas? Conseguem entendê-los? Né? Tem mulher que fala que o homem que é difícil, que é complicado e vice-versa. Mas nesse livro, a Linda, a autora, ela tenta lidar com esse abismo existente na comunicação entre os homens e as mulheres, que muitas vezes, como eu falei, pode complicar, às vezes até arruinar o relacionamento, ou um primeiro encontro, às vezes, né, um flerte ali, a gente vai falar nessas questões, e às vezes destruir o que poderia ser um relacionamento até duradouro, né, que poderia ter frutos mais assertivos e melhores para todos os envolvidos. Então ela traz muito as técnicas clínicas, ela é terapeuta cognitivo-comportamental, que eu gosto bastante. Boa noite, Tati. Quem mais está entrando aí? Margarete, sejam todos bem-vindos, tá? Rodrigo. Lembrando então que a nossa live hoje a gente começa a falar sobre relacionamentos homens e mulheres em homenagem ao Dia dos Namorados, ao mês dos namorados, e a semana que vem a gente vai ter a primeira entrevista do projeto, né, da leitura de livro que eu e o Marcelo.
Eu e meu namorado, né? No Dia dos Namorados, sincronicamente, a gente conta com vocês, mas é para a semana que vem. Voltando então, a Linda é uma psicoterapeuta, trabalha na linha da terapia cognitivo-comportamental, que é uma linha que eu gosto bastante também, mas a gente vai trazer então de acordo com a metodologia do livro, tá? E qualquer momento vocês podem interagir com a gente pelo chat, quem quiser entrar ao vivo, avisa pra gente. Então assim, ó, as coisas são complexas. Pede a substituição de pensamentos, inseguranças que são profundamente enraizados por um conjunto de expectativas mais sensíveis. Então a gente traz aí ao longo, né, desde fevereiro, desses quase praticamente 6 meses, que a gente está trazendo essas questões de autoconhecimento, relacionamento, processo de gratidão, felicidade, autoestima. Então, todas essas características que nos desenvolvem enquanto ser humano, independente do gênero, tá? E aí a gente traz agora, com esse olhar do gênero masculino e feminino e algumas diferenças básicas, às vezes até de forma de atuar, até cognitiva na última live, e desde a identidade emocional a gente vem trazendo essa diferença, inclusive cerebral, do homem e da mulher. A mesologia atua diretamente, porque o homem é criado de um modo totalmente diferente do modo com que a mulher é criada. Hoje em dia já mudou bastante, a própria igualdade de direitos e do gênero, inclusive, já tem deixado as coisas um pouco mais similares, mas ainda há uma distância longa, considerável, né, entre a forma de funcionar do homem e da mulher, que eu acho que vai perdurar ainda alguns milênios, tá? Arriscaria. Boa noite, Cris, Mami, sejam bem-vindos. Então, a gente precisa enfrentar esse desafio que é a compreensão, tentar entender como é que o outro funciona, equalizar as nossas expectativas nesse modelo de compreensão, desenvolver uma comunicação, uma linguagem universal que a Linda traz para a gente no livro, onde todos os envolvidos na conversa podem entender exatamente o que o outro quer dizer. Então não é a hora que você fala uma coisa, entende outra, pensa outra. Nós mulheres temos um pouco esse hábito, né? A gente cria uma história na cabeça que nem sempre funciona, nem sempre é real. A pessoa começou a falar, a gente já deduz, já tem a resposta da resposta, a resposta da resposta da resposta. E a solução ou o caos, né, que a gente traz lá na terceira ou quarta resposta, que a gente já pensa em tudo isso de uma vez, tá? Então a gente precisa reagir ao que o outro diz e não ao que a gente espera que ele diga. Então, o que Linda quer dizer com essa frase, né? Que a gente precisa atuar de acordo com entender o que o outro está falando, né? E muitas vezes é o problema nosso de escuta, desenvolver a escuta ativa, entende? E escutar o que o outro está falando, querendo ouvir exatamente o que ele está falando. Ela vai fala disso o livro todo, tá? E a gente vai acabar falando disso na live também. Muitas vezes a pessoa está falando e a gente não está escutando, a gente já está elaborando uma resposta, uma desculpa, um motivo para a briga, para ter razão, para estar certo, enfim. A gente precisa acalmar os nossos ânimos, tranquilizar aí a nossa cabeça, ficar um pouco mais serena. Ela fala bastante do processo emocional também, para que a gente desenvolva esse esforço real para compreender, ouvir, respeitar o outro e, logicamente, ter nessa via de mão dupla no relacionamento, ser respeitada também, ser ouvida e ser compreendida. Porque muitas vezes também nós mulheres, a gente fala que é que o homem entende a gente, mas a gente não é claro naquilo que a gente fala. E outra, às vezes a gente fala, tá aí com os hormônios alterados, tá de TPM, tá magoado, tá mais sentimental. Os homens não têm muita noção do que é viver isso. E a gente quer que eles deduzam, que eles entendam, que eles saibam exatamente aquilo que a gente está sentindo. Então, aí começam as confusões. Nós precisamos aprender a ser mais explícita, falar mais adequadamente, baseado em fatos, né? Reais, exatamente aquilo que a gente quer para que o homem possa nos entender, tá? Já tô dando alguns spoilers aí nessa introdução, falando já de algumas coisas que a gente vai comentar. Então, a Linda traz na introdução do livro a seguinte frase:
Você não pode mudar o fato de que homens e mulheres sentem as coisas de maneira diferente. Mas você pode estabelecer uma linguagem comum que lhe permita identificar, lidar e trabalhar essas diferenças para garantir o seu próprio Felizes para Sempre, que é o último capítulo, que a gente sabe que não existe conto de fadas, mas pode existir um Felizes para Sempre, tá? Então eu vou falando aqui no capítulo para vocês irem acompanhando. Óbvio que a profundidade vai ser o que é possível dentro dessa 1 hora, dentro dessa programação. Lembrando que eu tenho aqui um PowerPoint acompanhando, posso mandar o PDF para vocês. Quem quiser depois me avisa, né? Ou pelo WhatsApp, ou me avisa pelo direct. Mas quem não tem meu WhatsApp, quando for falar pelo direct, pede para mim ou me manda o WhatsApp ou e-mail, porque pelo Insta a gente não consegue enviar o arquivo, tá? Então, capítulo 1. Quando ele diz passeio e você ouve eu te odeio. Esse é o nome do capítulo, tá? Quem aqui já viveu aquela situação onde tudo está ótimo e de repente o humor desaba? A gente está lá num jantar romântico, maravilhoso, ela inclusive traz essa situação, assim, a noite maravilhosa, praticamente perfeita. Ele olha no relógio, olha no celular, você já desconfia, cria alguma insegurança, já quer ir embora, vão pedir a conta e vira do avesso. E aí ele fica desesperado porque ele não sabe o que ele fez de errado e tenta descobrir do jeito dele, já com medo. Aí você que está insegura já acha que ele está fazendo alguma coisa errada, porque você percebe que ele está querendo te agradar, fazer alguma coisa e vira aquele caos. Já aconteceu na vida de vocês ou não? Então, quais são os 6 erros mais comuns de pensamento? E aqui ela traz a questão do ECP, erro do pensamento, tá? O pensamento extremista. Então, é um erro que a gente comete, que é muito comum, esse pensamento extremista. Então, assim, ou 8 ou 80, entendeu? Então, a pessoa olhou no relógio, então não quer estar comigo, ou não está feliz, quer ir embora logo. A gente já começa a ter umas deduções aí, meio... Às vezes é, mas na maioria das vezes não é aquilo que a gente está pensando ou imaginando. A maximização das negativas. Então a gente tem essa tendência de sempre achar que existe um problema com a gente, ou na relação, mas óbvio que a culpa é nossa. E aí a gente acha ruim ou se sente desmerecida, magoada, desrespeitada, desprotegida e todos os Ds que a mulher puder imaginar ou sentir ou perceber. Outro erro comum, tornar tudo relacionado a você. Então, tudo que acontece, você quer assumir a responsabilidade, acha que a culpa é sua, ou que é porque você fez, ou porque deixou de fazer. E nem sempre é, né? Normalmente não é. Numa relação a dois, tem os dois ali envolvidos e nem sempre 100%, nunca 100% da responsabilidade é sua. Saltar para as conclusões, outro erro comum. Então, tem a ver lá com pensamento extremista. A gente já quer deduzir, entra nessa linha, nessa vibe negativa, achando que tá tudo errado, que não tá gostando, que não tá agradando, e já chega à conclusão, então vambora, pede a conta e já emburra, fica cara. Isso quando não dá aquele show, né? Começa a chorar, tarará. Mas isso, uma mulherada ultimamente não tem agido tanto dessa forma. Enxergar tudo como se fosse uma catástrofe. Às vezes o problema é real. Às vezes, sei lá, a pessoa está com compromisso, estava com horário, não achou que fosse demorar tanto, pediu a comida no restaurante, atrasou, normalmente é 20 minutos, meia hora, demorou 50 para chegar a comida. Não sei, às vezes a pessoa até tá com uma surpresa, quer te dar alguma coisa diferente depois daquele momento, na hora de levar para casa, ou um outro programa depois do jantar. E ali acaba criando uma situação mais complexa. Então, a gente também precisa aprender a desdramatizar, tranquilizar, ficar mais leve e tentar compreender a situação real, como ela é, para a gente então poder dar os encaminhamentos necessários. E generalizar os aspectos negativos também tem a ver aí, tá ligado com o processo da maximização das negativas. E o que a gente faz para superar esses erros comuns de pensamento, né? Então tem ali os 6 mais comuns, existem outros, mas como que a gente supera esses erros de pensamento? Primeiro, a gente tem que identificar, tem que reconhecer que isso é um erro de pensamento, né? Como que eu faço isso? Se questionando, traz para a razão. O que você está sentindo? Por quê? Ele de fato deu um motivo, é coisa da sua cabeça. Então você tem que identificar. Outra coisa,
que ela dá de dica é para você contestar. A partir do momento em que você identifica o pensamento que pode estar errado, que é um problema potencial, você contesta, ou seja, há uma outra forma de ver essa situação? Há um outro jeito, uma outra forma de ver as coisas? Porque como a gente tem aquela condição extremista, a gente tende a levar para um outro ângulo e para um outro extremo e não vê ali o equilíbrio, não presta atenção que podem ter outras variáveis envolvidas. Então, primeira coisa para superar é identificar. Segunda, contestar, buscar outras opções e outras possibilidades. Terceira coisa, adaptar os pensamentos. Então, esse seu pensamento negativo que está gerando essa emoção, que está te deixando alterada, pode ser equilibrado? Como que você faz para adaptar? Será que perguntar para a pessoa qual que é a real intenção dela, o que está acontecendo, pode ajudar? Qual a forma de perguntar? Né? Já é acusando, já é brigando, ou perguntar, você tá com pressa? Por que você está olhando o relógio? Está esperando alguém te ligar? Está preocupado com alguma coisa? Então, ver essa forma de adaptar, de contornar aquilo que está te incomodando, aquela situação, tá? Depois disso, você substitui esse pensamento. Olha de uma outra maneira mais realista. Então, por exemplo, essa dica de conversar, e a gente vai falar isso praticamente a live toda, e ela fala no livro, e eu penso que em todos os livros de relacionamentos, ou de autoestima, ou de autoajuda, ou de autoconhecimento que a gente for ler, tem essa condição, da gente ter essa conversa, inclusive os de autoconhecimento puro, que não envolve a outra pessoa diretamente, eles falam para a gente se conversar, para a gente entender, falar com a gente mesmo o que a gente está, desenvolver ali um diálogo interno para a gente poder se compreender melhor. Então, a conversa, eu digo que se as conversas fossem mais efetivas, metade das guerras, das brigas no universo deixariam de existir. Ou mais da metade, arrisco dizer mais da metade hoje em dia, né? Depois, então, que você substitui, olha de uma maneira mais realista, diferente, faz essa checagem, você se livra dos pensamentos negativos, tá? Você quer melhorar os seus pensamentos? Então você precisa definir isso, porque às vezes a pessoa gosta, ela se nutre daquilo, seja por um processo de vitimização, de carência, ou para mostrar que o outro está errado, às vezes ele está mesmo, mas aí a gente quer dar aquela cutucadinha, daquela instigada, principalmente no relacionamento homem e mulher, a gente quer mostrar, quer provar, então assim, você precisa querer se livrar desses pensamentos, tá? Negativos principalmente, e parar de cometer esses erros, essas deduções, muitas vezes incoerentes, ilusórias e até de uma criação de uma história que a gente coloca na nossa cabeça. E aí, todos os capítulos ela dá dica, é como se fosse um resumo do que ela está falando, e as dicas eu acho que é importante, é um resumão, a gente vai trazer aqui em todos eles. Então, as dicas dos erros, dessa dificuldade aí de compreensão, muitas vezes promovida por causa do nosso erro comum de pensamento. Então, eles são inevitáveis, então vai acontecer porque a gente tem essa tendência, mas a gente pode modificar, essa é a parte mais importante. Então você se manter atenta, se manter lúcida e fazer essa checagem, fazer esse processo de estar se questionando, estar tentando entender, compreender e, se for o caso, perguntar, checar, falar com o outro, trocar ideia com o outro para de fato ficar com a informação real, verdadeira. Aí você pergunta, mas e se ele mentir para mim? Se ele mentir para você, o problema é dele, você não tem como adivinhar, Mas se você perguntar e ele responder e for mentira, problema dele, você vai tomar as decisões de acordo com a resposta que foi dada, entendeu? Aí você não pode criar, elucubrar na sua cabeça um outro problema que também não existe, tá? E nem partir do princípio que o outro tá sempre mentindo para você. É quase que uma síndrome persecutória e aí desiste, do relacionamento. Se você for iniciar um relacionamento ou tá num relacionamento onde você acha que o seu parceiro tá mentindo para você o tempo todo, tá tentando te enganar, às vezes é hora de rever aí se vale a pena, qual é o motivo dessa desconfiança, se é insegurança sua, se vale a pena apostar aí num relacionamento que você nem acredita no que a outra pessoa fala, aí fica complicado, Então, adquira alguma perspectiva antes de ficar perturbada. Antes de começar a criar coisa, analise os fatos. Lembra na live da autorresponsabilidade, a gente falou bastante da questão do fato, da realidade, de checar as informações, de ver
as coisas como elas realmente são e não como a gente acha, ou com o que a gente já sofreu no passado, ou com as nossas crenças limitantes. Então, aqui também a gente coloca essa situação. Contra fatos não há argumentos, já diziam alguns amigos meus. Então, a gente presta atenção no que está acontecendo na realidade e aí a gente pode até interpretar esse fato, mas olhando o fato como ele é, tá? Não como a gente gostaria que fosse ou que a gente queria que fosse, né? Faça uma pausa antes de supor que sabe o que ele está dizendo. Ele realmente quer dizer isso ou você está apenas interpretando as palavras dele baseado nas suas experiências pessoais ou nas suas crenças ou nas suas vontades? Então vale a pena prestar atenção nisso. Boa noite, Raquel, seja bem-vinda, tá? Então, os erros comuns de pensamento, eles existem em abundância, é a maioria. Se a gente não ficar atento, a gente desvia fácil. Tem um processo de distorção cognitiva, de premissa errada, assim, aos montes, tá? Esteja atento aos seus erros de pensamento para que eles não ocorram sem você perceber. Então, mesmo que isso aconteça, é natural que aconteça, que você esteja atento e perceba para poder fazer toda essa dinâmica e poder não entrar numa fria ou não arrumar uma confusão, principalmente num relacionamento. Às vezes está começando ali, ou mesmo um relacionamento já de algum tempo, você criar uma briga, criar uma confusão desnecessária em função de alguma coisa que não aconteceu e que não existe, tá? Capítulo 2, flertando e namorando. Então, no livro, a Linda ela traz um crescendo desde o início ali do relacionamento, tem o processo de namoro, de conhecer família e tal. Então, os capítulos estão mais ou menos encadeados dessa forma, tá? Mas eu vou falando para vocês. Capítulo 2, flertando e namorando. A verdade por trás do como vai. Então, aqui, antes de falar também os sinais de flerte, dar as dicas, eu já quero adiantar para vocês que é um ponto importante a gente ficar atento às nossas expectativas. E aí, a partir de agora e para todo sempre, até o resto dessa vida, é importante em todas as circunstâncias, não só no relacionamento homem e mulher, a gente ficar cada vez mais atento e tentar minimizar as nossas expectativas naquilo que não depende da nossa ação, tá? Por quê? Aí é uma pesquisa minha, né? Dentro do meu processo de autoconhecimento, eu identifiquei que normalmente quando a minha expectativa ela é grande, quanto maior é a minha expectativa, normalmente maior é a minha frustração, tá? Então, não sei se você já teve alguma experiência nesse sentido, mas há algumas teorias, inclusive, que corroboram com isso e nas experiências que a gente tem também. Então, a gente precisa... então não tenho que querer, não tem que ter meta, não tem que ter foco, não tem que criar expectativa nenhuma de nada, com coisa nenhuma. Não, não é isso que a gente está falando. Ó lá o pensamento extremista. É a gente equilibrar e adequar essa expectativa baseado em fatos reais, no nosso comportamento, no comportamento do outro, né, nos sinais. Aqui nesse capítulo do flerte, ela fala bastante do processo dos sinais, entendeu? As dicas que o outro dá, que a gente dá, o olhar. Então, vou entrar aqui já nos sinais, né? Sinais do flerte da mulher. Normalmente, a mulher, ela sorri direto, fica travou a língua aqui. Aquela cara de Mona Lisa, né? A gente fala assim de árvore, de que tá achando tudo lindo, maravilhoso, cara meio de bobo alegre, vamos falar a verdade. Normalmente os olhos ficam maiores, as pupilas dilatadas, a gente mexe com a sobrancelha, assim, dá uma mexida na estrutura facial da mulher. Baixa as pálpebras, sabe aquele olhar de apaixonado? Quem aqui tá lembrando aquela carinha lá, às vezes até do desenho animado, né? Eu lembrei agora da cara do Dame Vagabundo. Baixa ligeiramente o queixo, estica o pescoço pra gente ficar mais esguio, assim, né? Dá uma aparência diferente. E normalmente a gente mexe muito mais com as mãos do que o normal e coloca a mão no rosto. Ou na boca, mexe alguma coisa, mexe no cabelo, tem a tendência a mexer em algum lugar que chama atenção, a ideia de reter a atenção do parceiro para a mulher. Já o homem, ele coloca a palma da mão ali na mesa ou nos joelhos, né? Às vezes dá aquela cruzada assim, arqueada também do corpo para se impor, né? Estufa o peito e tenta impor ali.
o objetivo do homem, né, nesse arqueamento, nesse posicionamento que ele faz, é de mostrar para a parceira, para a mulher, que ela pode se sentir segura, que ele não tem intenção de feri-la, mas que ele está ali para protegê-la. Normalmente o homem, ele ri alto, ele quer chamar atenção, ele fala mais alto. Também tem a tendência ali de estar mexendo com os músculos, esticar o queixo ali, né? Fazer aqueles movimentos exagerados para mostrar ali o processo da virilidade, né? Do machão, do protetor e tal. O flerte, ele oferece uma maneira relativamente segura de enviar e receber sinais, que permite a troca de informações de um sobre o outro. Então ela fala bastante aqui dos sinais, tá? E aí é até engraçado, porque além dos sinais que representam a realidade, tem um monte de sinais que a gente não percebe errado, ou troca o processo, ele faz um sinal, a gente acha que é outra coisa e vira aquela loucura, né? Aquela distorção de novo dentro ali de um processo todo truncado de informação porque a gente não interpretou direito, tá? Ou eles, tá? Como eu disse, eu tô falando a gente, tô trazendo pra minha realidade, porque eu que tô falando pra vocês, eu sou mulher e eu posso falar das minhas experiências, né? Mas a recíproca, né, a vice-versa, ela é real também acontece, é verdadeira no caso dos homens, tá? Então, a fase do flerte em um relacionamento, ela pode ser assustadora e confusa. Então, é ideal que a gente busque esses sinais, porque eles existem, tá? Então, às vezes, tem aquele livro que é a linguagem corporal, a linguagem do corpo, né? Tem outros livros, o corpo fala. Tem outros livros, né, porque até tá na indicação aqui dos livros, porque os homens fazem sexo, as mulheres fazem amor, porque os homens mentem, as mulheres choram, tem um monte de títulos nesse sentido, mas exatamente são sinais, são informações que elas são explícitas e relevantes para a gente entender o lado do outro nesse momento de conhecimento, tá? Principalmente no início do relacionamento, né? Ou ainda naquela fase da amizade, ou a hora que tá começando a rolar um sentimento, a hora que estão começando a sair já com segundas intenções, aí a gente começa a ficar mais atento a esses sinais. Tenha consciência dos sinais que você está transmitindo também. Se você não quer nada com o cara, então não sai para jantar com ele. Ou a não ser que seja num grupo de amigos, entendeu? Porque se o cara quer, né, quer ali marcar um date com você, né, deu match, como o pessoal fala hoje em dia, e você não quer nada com ele, mas você sai com ele toda sexta-feira à noite, tem alguma coisa estranha, entendeu? Então o sinal que você tá dando é equivocado. Ah, mas ele é super legal, é uma pessoa que eu quero ter como amigo. Então deixa claro pra ele que você só quer a amizade dele, mas mesmo assim, não fica saindo toda sexta-feira à noite com uma pessoa que é seu amigo, né? Desempata ali, libera o cara, entendeu? E fica na sua. Preste atenção no que você diz e como você diz, né? Às vezes um sim, um não pode ser interpretado diferente dependendo do jeito que a gente fala. Quem que já viu aqui uma mulher brava, né? A hora que o marido pergunta, o que aconteceu? Você fala nada. Ele sai correndo 3 quilômetros para frente, porque deve ter uma lista ali de nada, né? Então, e esse é um problema, porque nós mulheres muitas vezes não falamos aquilo que a gente está sentindo e aquilo que a gente quer. E porque a gente age dessa forma, a gente acha que o homem também não. E a gente ainda acha que ele tem a obrigação de saber o que a gente quer, de saber o que fez, entendeu? Então, olha a confusão que dá, minha gente. Alguém já passou alguma situação dessa? Oi, Rê, seja bem-vinda, tá? Que bom que você chegou, que deu tempo de você chegar. A Rê tá lá dos Estados Unidos, né, acompanhando a gente. Então, olha só como que é complicado essa questão de a gente falar uma coisa querendo dizer outra, de não falar o que a gente está sentindo. Às vezes, né, tem aquele negócio da energia, que a energia vai, você fala uma coisa negativa, a pessoa sente positivo, ou o contrário. Então, os comentários, às vezes, por mais inocentes que eles possam parecer, eles também transmitem diferentes sinais. Às vezes é o mesmo comentário, dependendo de quem está falando e para quem está falando, pode dizer coisas diferentes, tá? Então, e também dependendo assim se é homem ou mulher falando, dependendo da circunstância ali,
A tradução é totalmente diferente, igual esse exemplo que eu dei. O nada da mulher brava significa 1 milhão de coisas, ou pode significar 1 milhão de coisas. Já o nada do homem bravo provavelmente é nada mesmo. Nada pode ser feito. Esquece, deixa passar, espera o tempo e depois a gente conversa, entendeu? Capítulo 3, os divertidos e frustrantes primeiros encontros, né? Então, não deixe que as suas percepções interfiram na real intenção. E aí ela traz lá um monte de exemplo, um mais engraçado que o outro, que a gente vive não só nos primeiros encontros. Depois de 15, 16 anos de casado, eu poderia dizer que a gente passa por alguma situação semelhante que a Linda traz lá no livro. Então, as ações para tornar o primeiro encontro produtivo e não fazer do primeiro encontro o último. Seja clara sobre os seus limites. Seja explícita e deixe as regras claras. Ah, mas no primeiro encontro, a primeira impressão, ele vai achar isso, vai achar aquilo. Ele tem o direito de achar o que ele quiser. Você tem que ser clara, tá? Óbvio, às vezes você não vai cortar um clima, entendeu? Se você tá ali, se você vê que as coisas estão fluindo, se você tá interessada e tudo bem, segue o fluxo, como a gente diz. Mas se você vê que está caminhando para um outro lado, que você não está gostando ou que não atende às suas expectativas, às suas necessidades, seja honesta e fale, tá? E às vezes até questione, se você está na dúvida do quais são as intenções da pessoa, você pergunta, né? Existem formas diferentes de perguntar a mesma coisa. Então, analisa ali dentro daquele contexto qual é a melhor forma e tenta ser sempre clara e coloque os limites, tá? A gente vai falar, se eu não me engano, no capítulo 5, por exemplo, de uma situação que é quase que um tabu, mesmo nos dias de hoje, a questão do sexo, né? Então, sexo, a gente é bicho, é quase que uma segunda natureza nossa, tanto do homem quanto da mulher, não é só do homem, mas a forma de lidar e de interpretar o sexo é diferente para o homem e para a mulher. Então, às vezes, no primeiro encontro, o cara já tá imaginando, já até reservou o quarto mais maravilhoso lá do motel ou da casa dele, já programou, tá com um buquê de rosas em cima da cama te esperando. Só que ele não imagina que você não vai para a cama no primeiro encontro. Então, isso tem que ficar claro, tá? Não interessa se não deu tempo de falar antes, se você vai frustrar ele, paciência, mas pelo menos tem que deixar claro. Você não pode deixar acabar o primeiro encontro e até o fim da noite, na hora dele levar embora, ele descobrir que você não vai para casa dele, que você vai para sua casa, tá? Eu tô dando esse exemplo porque é um exemplo que tá no livro. Kátia, boa noite, seja bem-vinda, tá bom? Então, segunda ação para tornar o primeiro encontro produtivo, né? Com o foco de que o primeiro encontro seja realmente o primeiro encontro e não o último. Esteja consciente da luta de poder. Então, cuida com essa história de querer que só a sua vontade seja feita, só a sua vontade prevaleça, que você quer ter o controle da situação e muitas vezes o homem também tem essa mesma expectativa, tá? Principalmente na nossa sociedade, né? Ocidental principalmente, na oriental também é assim, o homem tem já essa questão mesológica e histórica de ser o provedor, de ser, né, quem define as coisas, quem decide. Então você tem que ter mais jeito, mais cuidado, ou para que a sua vontade seja feita, as suas necessidades sejam atendidas, ou até para deixar que isso parta dele, né, que ele demonstre ali seja proativo, demonstre uma expectativa, porque às vezes também a gente vai nessa de querer que a nossa vontade prevaleça, a gente quer controlar a situação, quer tudo do nosso jeito, e depois reclama que o homem é um banana, que não faz nada, que não toma uma atitude, que não sei o quê. Você não deixa, você não dá tempo, né? A hora que o coitado tá pensando em fazer alguma coisa, você já foi lá e já fez, entendeu? Então a gente precisa equilibrar isso também. Reúna todos os dados que puder. Então, os homens, normalmente, eles querem as informações mais práticas, essa história de falar, na lata já, de direto ao ponto e tal. As mulheres, elas são mais preocupadas com as questões emocionais. Então, elas precisam sentir segurança, elas precisam se sentir acolhidas, queridas, respeitadas. Então, é todo um trato diferente do que daquela praticidade masculina, tá? Então a gente precisa estar atenta a isso. Perceba se vocês têm o mesmo objetivo. Então a gente está falando lá do primeiro encontro, tá? Saber qual a expectativa da pessoa que a gente está saindo. Então, por exemplo, se você começa a sair com um cara, se sente atraído por ele
e o cara tem a maior fama de galinha, tá cada mês com uma. Se você tá com a expectativa de casar, que ele seja o homem da sua vida, provavelmente você vai. A tendência de você se frustrar ali, ter uma decepção, ela é alta, tá? Não quer dizer que às vezes o homem não se apaixona, de fato ele é um galinha porque ele não achou ainda a mulher da vida dele e tal. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Mas, né, os fatos vão indicando aí as perspectivas das expectativas que a gente pode ter, né, tanto para atender a nossa necessidade, quanto eventualmente para a gente sofrer menos. Namore com calma, não vá com muita sede ao pote, não existe relacionamento pronto. Então curta o primeiro encontro, descubra qual que é a comida preferida dele, se ele gosta de entrada, se ele gosta de comer o lanche com batata frita ou não, entende? Então assim, vamos ser mais leve, ser mais tranquila. A mulher às vezes tem disso também, né? Tá no primeiro encontro, já tá se imaginando morando com o cara, casando, se ele vai ser bom pai e tal. Então calma, cada coisa no seu tempo, tá? E aí as dicas para esse primeiro encontro, boa noite, Maylin, seja bem-vinda. É que você seja otimista, então esqueça as expectativas, tanto sociais, da mesologia, da família, que te desencorajam, inclusive a tomar a iniciativa, tá? Às vezes a perguntar, a querer, né? Faça o primeiro movimento se você achar que deve, se você se sentir segura, se você perceber ali que dá para você tomar algumas atitudes, entendeu? Diga aquilo que você está pensando, então não se cale por medo de afastá-lo. Se ele gostou de você, ele vai ficar ali aliviado com a sua honestidade, né? Às vezes até vai assustar um pouquinho, mas poxa, ele já vai saber que você é autêntica, que você é mais assim, sem papa na língua, e ele já vai aprendendo a lidar com você também. Se ele se assustar a ponto de ficar com vergonha de você, então ele não é o homem certo para você mesmo, não vai dar certo, tá? Porque, né, se esse é o seu jeito ali até de checar a informação, a gente tá dando lá aquela dica de que a gente tem que ser sincera, checar a informação. E chega na hora, você não pode falar para a pessoa que ela tem medo, se assusta, porque às vezes também o homem não gosta de ser interrogado não, tá? Nem depois de 15 anos de relacionamento, né? Mas tudo bem, tá? A gente vai ajustando aí, vai vendo a melhor forma, o melhor momento e aprendendo a lidar com isso. Imagina no primeiro encontro, gente, loucura, tá? Vamos com calma. Esqueça as mágoas dos seus relacionamentos fracassados. Então, aquele pensamento de que todos os homens são iguais, ele é destrutivo, tá? Ele não ajuda a você desenvolver um relacionamento saudável, a ter um relacionamento diferente, mais produtivo, entendeu? Todos os homens não são iguais, não ia ficar fácil a gente aprender a lidar, era uma fórmula só e a gente ia acertar a partir de 2, 3, né, de um certo momento, entendeu? Não é assim que funciona. O que não quer dizer que todos os homens têm defeito, assim como todas nós mulheres também temos os nossos defeitos e a gente precisa ajustar e equilibrar isso, tá? Então trata o primeiro encontro, esse início do relacionamento, como algo motivador, né? Uma novidade, aquilo que te excita, te motiva, que você se dê a oportunidade de ter as expectativas equilibradas dentro ali do padrão adequado para aquele momento, mas invista nesse relacionamento se você achar que deve, tá? Já não entra para conhecer o cara já achando que ninguém presta, que nenhum homem presta, entendeu? Então, muita calma nessa hora, tá? E lembrando que para não apressar também o relacionamento, né? Como eu disse, às vezes a gente vai no primeiro jantar, no primeiro encontro, já pensando em como é a casa da pessoa, o que você vai mudar a hora que você for morar com ele. Calma, calma, muita calma nessa hora, tá? Capítulo 4, bem-vindo ao mundo dos casais. Então tem uma frase lá no livro que diz assim: os casais mais felizes do mundo são aqueles que entendem e empatizam com os sentimentos e o ponto de vista um do outro, tá? Boa noite, Thalia, seja bem-vinda. Então aqui a gente já começa a entrar num relacionamento de casal. Então já passou lá daquela fase do flirt, né, dos encontros, de não saber o que está acontecendo, vocês já estão se vendo com mais frequência, já estão querendo assumir um relacionamento, já tem ali, né, um processo de convivência, vamos dizer assim, e já estão formando um casal, já estão formando aí esse processo do relacionamento mais, vamos dizer assim, mais sério, né?
Então a gente traz aqui algumas habilidades para desenvolver uma inteligência emocional efetiva. Então, como a gente lidar com essas situações que não muda muito do que a gente vem falando desde o começo da nossa experiência, tá? Então, primeira habilidade, a gente desenvolveu o processo de autoconsciência, que está diretamente ligado ao nosso processo de autoconhecimento. Então, se você não sabe quais são as suas necessidades, as suas expectativas, o que você não gosta, o que você gosta, né? O que você está sentindo, né? Às vezes você está projetando lá os problemas que você não resolveu no seu último relacionamento, já no novo relacionamento. Então não vai funcionar, tá? Aí é responsabilidade sua, sim. Você tem que ter autoconsciência da sua realidade e por mais que às vezes tenha algum problema, às vezes a gente tem trauma, né, de relacionamentos passados. Jogue limpo com o seu parceiro, não vai chegar já falando, eu sou traumatizada, eu fui traída, eu fui trocada, eu fui sei lá o que você foi, entendeu? Mas comece a trabalhar com isso e deixe a pessoa saber as suas necessidades, as suas expectativas e o que aconteceu com você ao longo do tempo para que ela entenda por que isso te deixa, alguma determinada ação te deixa insegura ou, né, você fica chateada, fica triste, muda o humor, igual a gente falou, tá? Então essa troca e essa conversa, mas que tudo começa no seu autoconhecimento. E junto com esse autoconhecimento, então com essa autoconsciência que a Linda traz no livro, ela traz também para a gente administrar as nossas emoções. Então a gente tem que aprender, encontrar maneiras de lidar com o medo, com a ansiedade, com a raiva, com a tristeza, que são sentimentos que afloram de acordo com o momento que a gente está vivendo ali e principalmente com aquelas expectativas que a gente está falando desde o começo, tá? Então a gente precisa aprender com isso. Tem aquela história do tá com medo, vai com medo mesmo, calça, né? O que está por trás desse medo, o medo do novo, o medo de assumir um relacionamento sério, o medo de conhecer a família, a gente vai falar, acho que é o próximo, não, é o sexo, o outro já é dessa história da família. São medos reais, acontece, a gente quer ser aceito, a gente não sabe se vai agradar, se as pessoas vão gostar da gente, se a gente vai gostar das pessoas, isso tudo é natural, a gente precisa aprender a controlar isso, tá? Motive-se, canalize as suas emoções para os esforços positivos. Então, por mais que tudo na sua vida já tenha dado errado, se é que isso aconteceu, às vezes não é assim, os fatos não são assim, mas a nossa fixação da nossa ideia é só no que deu errado, mas você tem que transformar. Fazer desse novo relacionamento um relacionamento diferente, fazer positivo, ter pensamentos positivos, tá? Então, igual eu gosto de falar, o seu relacionamento ele tem que dar certo enquanto ele existir, né? Então você vai fazer dar certo todo o seu esforço para dar certo enquanto ele existir, tá? Tudo que for possível e preciso você vai fazer. Essa é a postura que eu tive e indico todo mundo que vem falar comigo a ter. Você tem que entrar num relacionamento e aí não é só para relação homem-mulher, tá? Sociedade, faculdade, patrão, pai e mãe. O ideal é que a sua postura seja todo relacionamento que você tem, você entre para fazer dar certo. Você entre para fazer a diferença, para ter um impacto positivo, para mudar a vida, aquele contexto da pessoa para melhor, tá? Aqui a gente está falando um relacionamento homem-mulher, relacionamento de casal e que você entre sim, né? Uma das habilidades que você desenvolva, que você entra para fazer dar certo com pensamentos positivos, tá? Se esforce para isso. Mostre empatia. Então esteja ali, seja sensível aos sentimentos, preocupação do outro. Aprecie as diferenças da maneira de lidar. Eu aprendo demais com esse jeito homem meio prático, vamos dizer assim, de ser. Às vezes a gente cria, né, sofre por coisas tão desnecessárias que depois que a gente aprende a não sofrer mais, a gente até agradece, tá? Na hora dá um pouco de raiva, mas depois a gente tira proveito dessa situação. Administre os seus relacionamentos. Então tenha boas habilidades sociais. Você não sabe quem é o melhor amigo dele, se ele tem uma melhor amiga, entendeu? Você tá chegando agora você é a namorada, mas e até agora? A pessoa tem uma vida, assim como você tem a sua. Tem a família, você não sabe até que ponto que a mãe se mete na vida dele, até que ponto o pai é que manda, que define as coisas que acontecem na casa dele. Então, tem que ficar atento, tem que desenvolver essa habilidade social aí de saber administrar o relacionamento até que o relacionamento esteja maduro o suficiente para deixar claro ali, né,
quem manda no pedaço, vamos dizer assim, que são vocês dois, nunca vai ser só você, tá? São vocês dois, a vontade dos dois que tem que ser feita. Então, lembrando, as dicas. Homens e mulheres têm abordagens diferentes, não espere que as necessidades deles sejam as mesmas que as suas, estejam abertos, joguem limpo, sejam honestos um com o outro e o ritmo que o homem vai querer levar para assumir essas responsabilidades do próprio relacionamento sério, ele normalmente é mais lento que o nosso. Nós precisamos ter mais paciência do que eles, tá? Ou com eles. Então, não apresse as coisas, mas também às vezes precisa dar uma posicionada ali, tá? Tô doida para falar que eu te pedi em casamento, meu bem, mas vou deixar isso para semana que vem, senão a gente não vai dar conta aqui do conteúdo, tá? Mas quem aparecer semana que vem quiser saber, vocês me lembram dessa pergunta. Não se sinta rejeitada se ele achar que não é a hora de assumir o relacionamento, se ele não quiser te apresentar para a família dele agora, se ele quiser esperar mais um pouco. Assim como nós, os homens também têm bastante insegurança em relação ao próprio relacionamento, achar a mulher da vida dele, esse tipo de coisa, nessa fantasia toda, tá? Capítulo 5. Vamos falar sobre sexo, meu bem? Então, é aquela questão que eu já trouxe, tá? A frase que eu falei para vocês no começo. O sexo é um dos tópicos mais difíceis de serem abordados, especialmente no novo relacionamento, quando tá começando, você não sabe ainda como é que o outro funciona, né? A garantia de que floresça a relação requer a atenção dos dois parceiros. Então, esse cuidado deve ser mútuo. E às vezes é difícil a gente ter esse cuidado e ter essa mutualidade no início de um relacionamento. A gente não sabe ainda, tem um monte de medo, um monte de insegurança e é mais complexo ainda. Maneira simples, aí as dicas da Linda no livro, de iniciar uma conversa sexual produtiva. Então, primeiro, se senta confortavelmente, conversa de sofá, leve, relaxada, nada de DR, de preferência acompanhada do bom humor, entendeu? Então, a hora de falar sobre sexo não é a hora que fecha, apaga a luz do quarto. Não é, é antes desse momento chegar, tá? Mais leve, com mais tranquilidade, desdramatizando, sem muito drama envolvido na história. Eleve os seus pensamentos, estruture as suas palavras com foco positivo. Por quê? Ela traz aqui de novo essa questão da gente ser clara. Então, falar exatamente o que gosta, o que não gosta, como gosta, entendeu? Às vezes, sei lá, a relação anterior do cara, a mulher gostava que, vamos dar um exemplo aqui, que apertava o mamilo do seio e você não gosta. Então, tem que falar, senão o cara vai achar que toda mulher gosta, entendeu? Então, assim, esse tipo de exemplo tem vários. Já, tá bom, vou correr. Então, escuta também, além de você falar o que você gosta, o que você não gosta, escuta o que ele tem para te dizer. E às vezes ajude o seu parceiro a te dizer, porque os homens têm mais dificuldade de falar, tá? Não seja defensivo. Então, entenda o que o seu parceiro está sentindo. Não é tudo uma crítica sobre você. Nós, mulheres, temos essa tendência de achar que tudo é exagerado, é 880. Se ele faz uma crítica é porque a gente não presta, porque ele não gosta mais da gente, porque... Entendeu? Então, calma. Escuta o que a pessoa sente, tenta elaborar, conhecer, aprofundar para ver o que acontece. As mulheres querem experimentar uma certa proximidade emocional antes do sexo, enquanto os homens encaram o sexo, o caminho para essa proximidade. Olha a dificuldade. Caminhos opostos, direções totalmente opostas. A boa notícia é que essas direções elas são opostas, mas elas se encontram em determinado momento, tá? E o ideal é que a gente esteja preparada para a hora que esse encontro chegar, que ele seja o mais assertivo, o mais produtivo possível. Capítulo 6. Confrontando questões de compromisso. Então, você precisa saber para onde que o seu relacionamento está indo, tá? Entender os seus próprios sentimentos, falar, conversar, falar, compreender todo momento. A Linda traz isso no livro. Eu tento desenvolver isso a cada dia dos 16 anos que eu vou fazer junto com o Marcelo. E a gente tenta elaborar esse processo porque não é simples. Não é fácil entender a cabeça de um homem sendo mulher. E eu acho que é mais difícil ainda a cabeça do homem entender a nossa cabeça de mulher, porque nós somos mais complexas do que eles. Esteja consciente de que o homem ele não tem essa facilidade de falar. Então você precisa ajudar ele a falar, tá? E aí ajudar ele a falar não é obrigar que ele responda aquilo que você está perguntando. Na hora que você está perguntando, tá? Às vezes
eles travam nas 4, sabe aqueles carros com tração nas 4? Pensa nos homens que travam nas 4, tá? Não tô falando do Marcelo, nada a ver, imagina. Tô falando de outros casos que eu já vi aí, que a gente atende, que a gente conhece, tá bom? Mas se você quiser obrigar o seu parceiro a falar, dificilmente você vai ter um resultado muito satisfatório. Normalmente eles emburram, fecha ou eles vão mentir para você. E aí, se você não quer que eles mintam para você, respeite o tempo dele, espera a hora de falar, espera a hora de relaxar, dessa leveza, de sentar no sofá, contém as suas emoções, entendeu? Às vezes espera uns dias para falar, fulano, aquele dia fiquei chateada, você falou assim, você falou assado, ou você não quis conversar comigo, eu achei que você não gosta mais de mim, é isso mesmo, nosso relacionamento tá indo pro buraco, sei lá, cria o drama daquilo que tá na sua cabeça, entendeu? Aí ele vai achar que você é louca, que você é mesmo, que você tá criando uma coisa que não existe, mas pelo menos ele vai falar, não, você tá louca, você fala, não, mas pode ser que você esteja, então aí, sabe, começa a cair a ficha da realidade, da informação, do fato em si, que é aquela tendência que a gente tem lá de ir criando as coisas, tá? Então, não tente prender, criar uma armadilha que ele vai fugir. Se você não quer que o seu parceiro minta para você, não obrigue ele a falar as coisas que ele não quer falar naquele momento. Espera, melhor coisa. Sabe, nessa hora é aquela hora que o tempo cura tudo. Não cura, mas espera o tempo que as coisas tendem a melhorar para vocês conversarem, tá? Capítulo 7, conhecendo os parentes. A realidade é que sempre num novo relacionamento e no antigo fato está consumado, cada parceiro vai trazer uma parte da família e parte da dinâmica do funcionamento dessa família junto para sua relação. Então, a gente brinca e fala que tem the whole pack, né? Pacote completo. Quando você estiver lá na fase anterior, tá? Naquela fase do flirt, de estar paquerando, de estar saindo para jantar, é importante que faça parte da conversa ali, como que é a mãe, como que é o pai, como é que é a prima, aquela mais legalzona, a melhor amiga e tal, porque vem o pacote completo. Você nunca assume o relacionamento só com o seu parceiro, tá? E vice-versa. Então é importante que não... Porque o próximo capítulo é a parte de conhecer a família. E é importante, assim, tende a dar mais certo se vocês não tiverem um susto, um impacto muito grande. Às vezes não adianta nada vocês desenvolverem, né, a lenda do amor eterno e chegar lá, não dá certo com a sogra, com o sogro e tal. Então a gente precisa desenvolver aí essas habilidades emocionais, como a gente disse desde o começo, tá bom? Lembrando sempre que o seu parceiro pode ter uma melhor amiga, como você pode ter um melhor amigo, e isso tem que estar claro, tá? Para que não dê problema no relacionamento, essa história de ciúme, de briga, de querer arrumar confusão, tá bom? Capítulo 8, passando a morar juntos. Então já deu lá uns passos à frente, né? Geralmente a coabitação, eu achei um barato esse termo, né? O termo técnico, a Linda fala muito do processo de coabitação, é um passo importante para qualquer relacionamento, está se tornando cada vez mais comum. Infelizmente, hoje em dia as pessoas vão morar junto muito rapidamente, sem ter todo esse processo, porque do jeito que mora junto, desmora junto, né? Vai e sai, assim, em questão às vezes até de menos de um mês. Mas é importante que a gente queira sim ser a pessoa que a gente quer ficar o resto da vida, né? Até esses dias a gente estava comentando, não entendo como que uma pessoa quer namorar a outra, quer ficar o resto da vida com outra pessoa e não quer morar junto. Eu não entendo, tá? Eu sei que isso existe, que isso acontece, tem pessoas que pensam diferente, eu respeito essas pessoas que pensam diferente, mas eu ainda não tenho capacidade cognitiva para entender. Mas enfim, a gente precisa analisar isso e essas expectativas têm que estar claras para ambos, porque, por exemplo, se é uma pessoa como eu, que não entende essa possibilidade de ficar o resto da vida com a pessoa e não ficar junto, não morar junto, não dormir junto, se o outro tem expectativa de não morar junto, não vai dar certo comigo, entendeu? Porque comigo tem que casar, aquelas coisas assim meio estranhas, mas é assim que funciona. Então, quais são alguns problemas, algumas habilidades, né, nesse processo? Então, a gente tem que cuidar da questão de medir força, de novo, do controle, do temperamento do homem e da mulher, entende? Então, do poder, a questão do... Às vezes até faz parte do processo de autoestima, né? O homem tem ali o processo, né, mais protetor, mais viril, a mulher às vezes um pouco mais sensível, então se você é muito mandona, ajusta ali o jeito de falar, de pedir, entendeu? Para que possa
se tornar uma relação mais agradável. E deixar, às vezes, essas conversas difíceis menos difíceis, porque elas vão existir, tá? Conversas difíceis vão existir num relacionamento, independente de estar morando junto. Mas quando for morar junto, vai ser o tempo todo, entendeu? Porque a gente vai ter que decidir conta de água, conta de luz, espaço na garagem, espaço no guarda-roupa, lavar roupa, limpar a casa, fazer compra de mercado, açougue, quem que vai cozinhar, quem que vai lavar. Então tem um monte de coisas que precisam ser decididas, que são conversas chatas, difíceis, do dia a dia, rotina, que precisam ser ditas. Quando a gente vai morar junto não tem jeito. E aí tem aquela história de soltar pum, sabe? Como é que é a relação? Você solta pum na frente do seu marido ou não? Tem gente que solta, tem gente que não solta. Isso tem que estar resolvido entre vocês, tá? Não existe certo e errado, mas entre o casal, essas regras de convivência e de coisas que são inerentes à vida humana, vamos dizer assim, né? Todo mundo acorda com bafo, tem que fazer xixi, faz cocô, fede. Então, como é que é essa relação? Isso precisa ser discutido no momento, o ideal é que seja antes de morar junto, para que cada um respeite ali as vontades, as regras e as necessidades do outro. Vou correr aqui que o meu reloginho está apontando. Capítulo 9, brigando por motivo justo. Então, as coisas mais comuns que são discutidas: dinheiro, sexo, trabalho, filho, tarefa doméstica. Já comecei, né? Já dei um spoiler aí no morar junto, que é o pacote completo. Então, são coisas que são possíveis, vai mudar a vida de vocês, vai mudar a rotina de vocês na hora que vocês vão morar junto. E aí vocês têm que ter claro isso. Mas eu nunca morei com ninguém, não sei como é que vai ser. Eu também não sei, mas você precisa saber que vai ser diferente. E você precisa saber como que você vai desenvolver as habilidades para fazer dar certo, para ser mais leve, para esse impacto ser o menos traumático possível, entende? Para que vocês construam uma relação e tenham, né, morem junto de modo mais feliz, mais produtivo, mais animado, entendeu? Que esses pequenos detalhes que às vezes são empecilhos, né, no dia a dia, mas que eles passem batido, entendeu? Que eles fiquem em segundo plano, na verdade em 12º plano, não precisa ser o prioritário naquele momento, tá? Então, se existir alguma discussão, que você escute todas aquelas regrinhas básicas, mas o ideal é que vocês conversem, que vocês falem principalmente sobre esses assuntos difíceis, tá? Cada um baixa a guarda, ouve o que o outro está sentindo, as necessidades, as expectativas, para poder fazer um ajuste ali de conduta, de um acordo de como funcionar dentro do mesmo teto, debaixo do mesmo teto, tá bom? Capítulo 10. Quando ele ou você trai, a infidelidade, seja física ou emocional, é uma das maiores crises emocionais que pode afetar um relacionamento. Então a Linda traz lá por que isso acontece, como que a gente tem que assumir a responsabilidade desse fato, tá? Às vezes traição não é só fazer sexo com outra pessoa, tá? Existe traição só de pensamento. Às vezes a pessoa nem encontrou com ninguém, só no pensamento ela tá te traindo. E aí você precisa saber quais são os seus limites, qual é o limite do seu parceiro, o que você está disposto a superar, tá? Ou não. Claro, solução, uma conversa amigável pode resolver todos os problemas. Vocês decidem se vai perdoar, se não vai, se vai superar, se não vai, como é que vai ser. Mas precisa ser em conjunto e você precisa respeitar os seus limites, assim como ele também, tá? Precisamos conversar. Penúltimo capítulo. Enfrentar um momento complicado pode conduzir a um rompimento, pode provocar concepções erradas e comunicação inadequada. Então essa é a famosa hora da DR. Os homens têm pavor de DR. Você sabe por que o homem não gosta de DR, não gosta dessa nós precisamos conversar? Por causa do drama que a gente faz, tá? Então a minha dica é a mulher ela ser mais tranquila na hora de conversar, principalmente quando é um assunto difícil. Não interessa se tá doendo, se tá sofrendo, a gente normalmente, né, começa a chorar, tem toda aquela parte que também às vezes é até orgânica, a gente não consegue segurar. Mas tentar, como ela disse lá nos capítulos anteriores,
controlar nossas emoções, enfrentar a situação, não se sentir ameaçada e falar o fato em si, tá? Ser curta e grossa, objetivo, o máximo possível, porque o homem gosta, assim, eles entendem mais dessa forma, principalmente quando é alguma coisa mais difícil, mais complicada. Se a gente tá triste, se a gente tá insatisfeito, se a gente tá infeliz, falar o porquê, qual a atitude dele, o que ele faz que deixa a gente assim. Não fica querendo que ele adivinhe o que você tá sentindo, ou tenha certeza que ele sabe por quê. Gente, não tem lógica. Se a gente assumindo um relacionamento, quer ficar junto com a pessoa pro resto da vida, ou enquanto der certo, se vocês acharem que pro resto da vida é muito tempo, enquanto der certo. Não tem lógica você achar que você tá com a pessoa, que a pessoa tá com você querendo te magoar, querendo fazer as coisas para te provocar, querendo fazer as coisas para ver que você não presta, para te mostrar que você é ruim nisso ou tem aquele outro defeito, entendeu? Não tem lógica, é irracional isso, é incoerente. Então, vamos jogar nessa baboseirada toda no lixo e vamos enfrentar os fatos reais, tá? A vida como ela é. E aí, enfrentar esse momento de raiva, de emoção alterada, esperar passar, todas aquelas dicas que a gente já deu. Até essa questão, né, do casamento, se for necessário. Muitas vezes o homem foge do casamento porque ele acha que vai perder a liberdade, mas às vezes já tá morando junto, casar é mera formalidade, tá? Aí depende da necessidade de vocês, da parte social, da parte legal, de querer efetivamente ter um casamento formal ou não. Hoje em dia isso já tá mais tranquilo, inclusive para as famílias mais tradicionais, tá? Agora, lembrar que não casar não significa que não ama o suficiente, tá? Então, isso tem que estar claro. Não enxergue o casamento como principal objetivo. Encare como objetivo um relacionamento feliz e saudável, no qual os dois se sintam amados e seguros, tá? Independente de assinar o papel, assinar o contrato ou não. O melhor contrato é esse aqui, ó, tá? O que você sente, se você ama, quer ficar com a pessoa ou não, e racionalmente o que faz com que vocês estejam juntos ou não. E o último capítulo, Um Real Felizes para Sempre, ela traz: casais perfeitos não existe. O amor precisa ser cultivado, os relacionamentos amorosos requerem tempo, paciência e manutenção regular. Então é para todos sempre, amém. Enquanto vocês estiverem juntos, não é o felizes para sempre, é um real felizes para sempre que vocês vão construir na caminhada, tá? Lembra lá da live da felicidade, uma das primeiras que a gente teve lá no final de fevereiro, né? Felicidade é um processo, é um caminho que se constrói, não é algo que você vai, ok, ganhei, conquistei a felicidade, agora acabou, então não precisa mais ser feliz. Não, o relacionamento ele é assim também, o felizes para sempre ele é eterno, tá? Mas é uma construção. E aí ela traz lá várias regras, né, para o final feliz, essa questão das crenças, de ser realista, de reavaliar, e ela bate ali na mesma tecla de negociar, negociar, negociar. E negociar envolve a conversa, a escuta e os acordos, tá? E os ajustes desses acordos. Às vezes a gente faz um acordo, um planejamento nesse momento que a hora que o contexto muda, a gente precisa reorganizar. E tá tudo certo, tá bom? Homens e mulheres nunca viverão em perfeita harmonia, porque não foram criados dessa maneira. A boa notícia é que uma boa aceitação e um plano de jogo faz com que você e seu parceiro possam superar as coisas facilmente. Isso é fato. E aí eu finalizo com a indicação, né, com a orientação que vocês tenham as suas próprias opiniões e suas próprias experiências. Se está certo, quanto à necessidade de estabelecer uma estrutura de comunicação mais útil. Comunicação é tudo num relacionamento, tá? Para o sucesso dele ou para o fim dele. Aprender a escutar e debater sobre as decisões que envolvem a relação, seguindo juntos a busca real para a felicidade e o amor verdadeiro, que é bem diferente daquilo que a gente conhece no Conto de Fadas, tá? Então eu desejo que vocês consigam construir aí um felizes para sempre, né? Passamos aí de novo 3 minutos, né? Semana passada, essa semana passamos 3 minutos, tá? Vocês desculpem aí o estouro da hora, tá? Mas agradeço a presença de vocês de novo, muito obrigada. Desejo um ótimo fim de sábado para vocês, um ótimo domingo, uma excelente semana. E sábado que vem a gente vai estar ao vivo aqui, eu e Marcelo, respondendo vocês, tá? Então a gente vai estar aqui à disposição de responder vocês.
E aí, se vocês não tiverem pergunta, curiosidade para saber sobre o nosso relacionamento, eu vou perguntar para ele e ele vai perguntar para mim. Mas a ideia é que vocês interajam mais nesse momento, tá bom? Beijo grande, obrigada, até a semana que vem.